Você já se perguntou o que acontece no momento em que damos nosso último suspiro? Imagine isto. Seu coração bate pela última vez e, nesse instante, sua alma embarca em uma jornada além do que nossos olhos podem ver. A Bíblia lança luz sobre este mistério cativante, revelando realidades impressionantes que se desenrolam logo após a morte, como o julgamento inicial e a profunda separação entre os justos e os perdidos. Mas fica a pergunta: quão preparado você está para esse momento? Hoje estamos mergulhando profundamente nessas verdades poderosas que podem transformar sua vida e moldar sua eternidade. Então fique conosco enquanto descobrimos a incrível jornada da alma. E ei, se você acredita no poder de Jesus, inscreva-se e deixe-nos saber nos comentários de onde você é, ou compartilhe os milagres que ele fez em sua vida. Que Jesus o abençoe e caminhe com você nesta jornada incrível. À medida que a viagem através das mensagens ocultas do Apocalipse se desenrola, chegamos a um momento comovente: a separação do corpo e da alma, o último suspiro. Este é um momento místico e profundo, onde o véu temporal se abre, revelando a jornada eterna da alma. Eclesiastes 12:7 resume eloquentemente essa transição. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Estas palavras sinalizam que o que percebemos como o fim é apenas uma passagem para uma existência além do alcance da percepção mortal. O conceito de morte tem sido envolto em mistério e reverência, tratado com solenidade e, muitas vezes, com medo. No entanto, através das lentes da fé, somos convidados a testemunhar a morte não como um fim, mas como um despertar. No ápice da vida terrena, a forma física abandona seu domínio sobre a terra, significando seu retorno ao pó. Isto ecoa a história da criação, onde a humanidade foi formada a partir do pó da terra em Gênesis. O corpo físico, um recipiente para a vida, é transitório enquanto o espírito, soprado nos seres pelo sopro divino de Deus, retorna ao reino eterno. Nesse breve e silencioso momento, quando a respiração cessa, a consciência da alma desperta para uma nova realidade. Este enigmático momento de consciência levanta muitas questões sobre o destino imediato da alma. À medida que as reflexões sobre a divisão celestial se aprofundam, surge a pergunta: quem saúda a alma em seu reino recém-descoberto? As Escrituras oferecem um retrato da graça divina e dos guardiões celestiais. Acredita-se que os anjos, mensageiros sempre presentes do amor de Deus, estão prontos para conduzir a alma à eternidade. Esta transição revela uma dimensão viva, com companheiros invisíveis que viajam conosco de um reino para o outro. Esta orquestração divina destaca que a morte não é uma ocorrência isolada, mas um reencontro com o Criador. Deus, que dotou o Espírito e foi o autor da narrativa da vida, permanece uma figura sempre presente ao longo da jornada da alma. A própria essência da alma, tendo conhecido a comunhão com o divino durante a vida, agora retorna à fonte. Este é um regresso à casa, familiar e profundo, onde a essência da vida é abraçada pelo amor eterno. A orquestração invisível de seres divinos guia a nossa entrada no além, um espetáculo de boas-vindas celestiais que transforma a nossa percepção de separação de triste em expectante. Os testemunhos de experiências de quase morte muitas vezes relatam uma sensação de calma e uma presença acolhedora, indicativa da transição suave da alma para um reino desconhecido, mas aparentemente conhecido. Isto é refletido no Apocalipse, onde as visões do céu e da presença de Deus oferecem a garantia de um destino que é ao mesmo tempo reconfortante e glorioso. A morte, em sua totalidade, suscita a reflexão sobre o propósito da nossa vida e a conexão divina que mantemos dentro de nós. É um catalisador que estimula a contemplação de como a nossa jornada terrena se alinha com o nosso destino eterno. Na vida, promover esta conexão espiritual torna-se fundamental. Os momentos que antecedem o último suspiro nos lembram a importância de viver de forma autêntica e amorosa, em alinhamento com a vontade divina. São esses princípios
que guiam a alma através de seus momentos finais terrestres até o abraço da eternidade. Durante esta transição, muitos imaginam a alma sendo acolhida por entes queridos que já partiram, formando um conjunto etéreo de rostos familiares. No entanto, a figura central nesta assembleia continua a ser a presença divina, o Deus que viajou conosco, visível e invisível, através de todas as fendas e triunfos da vida. A separação entre corpo e alma surge como um concerto divino, regido pela sinfonia da fé. Sinaliza um relacionamento restaurado com o Criador, um retorno a uma existência consciente, livre dos fardos terrenos. Convida-nos os vivos a ponderar sobre a nossa preparação e a viver com a consciência da nossa própria essência espiritual. À medida que nos conectamos com a essência do nosso ser, aprofundamos a nossa compreensão desta misteriosa jornada. Pois a separação física é apenas o início de uma união eterna com Deus, uma convergência que transforma o desconhecido no conhecido, transformando o medo em antecipação e definindo a morte como a porta de entrada para uma reunião sagrada. No reino dos mistérios divinos e das verdades eternas, um aspecto que muitas vezes permanece envolto em ambiguidade é o estado da nossa consciência após a morte. Nas discussões teológicas, existem pontos de vista contrastantes. Alguns propõem o conceito de sono da alma, onde a alma permanece num estado de inatividade até o dia do julgamento. No entanto, aprofundar-se nas Escrituras revela uma verdade mais imediata, uma verdade de consciência instantânea, sem dormir, sem atraso. A saída da vida não é uma descida para um período sombrio, mas um despertar para outra realidade, totalmente consciente e totalmente presente. Ao embarcar nesta jornada bíblica, encontramos evidências convincentes na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 e 31. Esta narrativa, embora de natureza parabólica, contém verdades mais profundas sobre a natureza da existência além da morte. Ambos os personagens, apesar de suas disparidades terrenas, compartilham um destino comum a toda a humanidade: a morte. No entanto, suas histórias divergem instantaneamente depois disso. Lázaro encontra conforto no seio de Abraão, enquanto o rico experimenta angústia no Hades. Ambos estão conscientes das suas circunstâncias e totalmente envolvidos na realidade que agora os envolve. Esta ilustração bíblica refuta a noção de sono da alma, enfatizando uma transição imediata para a existência consciente após a morte, repleta de conforto ou angústia. Paulo, o apóstolo cujos ensinamentos guiaram o pensamento cristão primitivo, reforça este argumento com os seus anseios pessoais articulados em Filipenses 1:23. Diante do duplo desejo de continuar o seu trabalho terreno ou de partir e estar com Cristo, Paulo revela um ardente desejo de estar com o seu Senhor. Isto não é apenas uma expressão de esperança, mas uma realidade escatológica, o imediatismo de estar com Cristo ao partir da vida. Suas palavras refletem uma crença profunda na união instantânea com Jesus, desprovida de qualquer dormência entre a morte e o encontro com o Salvador. As implicações teológicas da consciência imediata desafiam-nos a reconsiderar a continuidade da vida e a natureza instantânea da morte como uma mera passagem e não como um ponto final. Vivemos, passamos e despertamos para realidades eternas sem interrupção da consciência. Essa compreensão traz uma urgência à forma como vivemos, sabendo que nosso eterno estado de conforto ou angústia começa imediatamente, entrelaçado ao julgamento divino. Voltando-nos para as complexidades desta consciência post-mortem imediata, devemos ponderar a natureza da consciência da alma. A alma não cai no esquecimento. Conforme descrito na parábola, ele permanece ligado ao reino etéreo, percebendo, interagindo e experimentando todo o espectro de emoções. Esta noção ecoa em outros ensinamentos bíblicos, sugerindo um envolvimento dinâmico com a vida após a morte que começa instantaneamente. A representação vívida do diálogo do homem rico com Abraão significa uma consciência consciente da sua separação, do seu passado e dos seus desejos. Por outro lado, a presença de Lázaro no conforto
sublinha uma paz que envolve os fiéis imediatamente após cruzarem o limiar da vida. Além disso, é fundamental compreender o papel da presença divina neste despertar imediato. Embora o homem rico não veja Deus diretamente, a sua situação é justaposta à ausência divina implícita, um vazio cheio de anseio e realização. Para Lázaro, ao contrário, a proximidade de Abraão simboliza a aceitação divina e a paz. Isto dá início ao eterno desdobramento da alegria para os justos, ausentes da separação divina. Ao reconhecer estas verdades, emerge uma perspectiva prática, convidando os crentes a refletir e a alinhar as suas vidas de acordo com o imediatismo da consciência da alma após a morte. A discussão sobre o sono da alma torna-se mais do que um debate teológico, transforma-se numa doutrina viva, que nos obriga a viver com uma perspectiva eterna, sabendo que no momento da morte a consciência não para. Ele transita e amplia a realidade de nossas decisões terrenas. Na grande tapeçaria da vida e da morte, esta consciência alinha-se estreitamente com a narrativa cósmica mais ampla da justiça, graça e misericórdia divinas. Há uma profunda responsabilidade associada à compreensão de que cada momento conta, pois no momento em que cruzamos esse limiar final, começa uma existência de consciência vívida. Não há espaço para dormência no reino do Espírito, apenas uma jornada, rumo àquilo em que colocamos nossos corações. À medida que este capítulo se desenvolve na narrativa mais ampla da nossa jornada espiritual, ele convida a uma maior exploração dos resultados imediatos após a morte. Os próximos passos revelam os encontros finais do encontro com Deus ou do enfrentamento da separação, acentuando as consequências eternas de nossas escolhas temporais. Nesta estrutura contínua da existência, a realidade da consciência imediata serve tanto como uma âncora como um lembrete, para vivermos em prontidão, em antecipação à realidade divina que se segue ao nosso último suspiro. Neste capítulo crucial, nos aventuramos no reino profundo do encontro. Este não é um encontro qualquer. É o confronto mais significativo que a nossa alma experimentará: encontrar Deus ou enfrentar a separação eterna. Este encontro significa os resultados imediatos que nos aguardam após a morte, um momento onde a eternidade começa e as escolhas culminam. Imagine este momento crucial envolto em mistério divino. As corajosas testemunhas da fé estão há muito tempo à beira deste encontro, antecipando a grandeza acolhedora que as espera. Conforme destacado em Lucas 16:22, os anjos carregam Lázaro para o lado de Abraão, mostrando uma entrada serena e triunfante na paz e conforto divinos. Aqui a fé se torna visão e a esperança se realiza entre as hostes celestiais. Isaías 57:2 resume isso lindamente ao declarar: aqueles que andam retamente entram na paz, encontram descanso enquanto jazem na morte. Enquanto isso, Hebreus 9:27 não oferece ambiguidade. Aos homens está ordenado que morram uma vez, vindo depois disso o julgamento. Esta declaração atravessa os véus do tempo e serve como um lembrete preocupante da realidade imutável que aguarda cada alma. O texto bíblico não deixa espaço para segundas chances post-mortem. Nossas decisões na vida cultivam essencialmente o terreno para esse encontro divino. Compare esta recepção celestial com a imagem angustiante encontrada em Lucas 16:23, onde os perdidos se encontram em angústia e separação de Deus. Nesta narrativa, o homem rico, ao contrário de Lázaro, confronta a dura realidade do Hades, uma dimensão de desespero e profunda separação da presença divina. Esta representação ilustra claramente a colisão de destinos eternos. A escolha foi feita, o caminho está definido. Rompendo com as visões alegóricas, considere a consciência imediata da alma no momento da morte, conforme discutido anteriormente. Ele transita rapidamente para este encontro, sem demora ou pausa. Aqui, a harmonia divina e o acolhimento dos fiéis contrastam fortemente com o isolamento enfrentado por aqueles que escolheram a separação na vida. Cada gesto, cada sussurro das nossas vidas ecoa neste culminar, ilustrando a gravidade das
nossas escolhas terrenas. Perceba, à medida que o véu se levanta, o significado profundo, uma reunião eterna com Deus ou um sequestro sem fim. O encontro não é estático, é ao mesmo tempo uma chegada e uma jornada sem fim. Para os justos, é uma revelação contínua do divino, infinitamente variado e intimamente pessoal. Se vislumbres de glória influenciaram os profetas e apóstolos, e se os encontros divinos ao longo da história agitaram a própria estrutura da experiência humana, imagine a profundidade imensurável de finalmente encontrar Deus face a face. Por outro lado, a tristeza insondável está no cerne da separação. Não se trata apenas de desconforto físico, mas sim de uma desconexão eterna da própria fonte da vida e do amor. Este não é um castigo caprichoso de uma divindade distante, mas o destino natural de escolhas que resistiram persistentemente ao amor e à graça divinos. Ao refletirmos sobre isso, é vital transcender as reflexões teóricas. Não se trata apenas de debate teológico ou de percepção seletiva de textos sagrados. É um convite, uma convocação para examinarmos a tapeçaria de nossas vidas e alinhá-la com a intenção divina. O encontro convida-nos a viver intencionalmente, guiados pela fé e iluminados pela verdade divina. A narrativa da Bíblia, rica em história e mistérios divinos, é um guia que nos leva a nos prepararmos para este confronto eterno. Nossos pensamentos, ações e crenças, entrelaçados como fios de uma tapeçaria, se desenrolarão na presença do divino. Somos encorajados e até instados a buscar a graça e a sabedoria de Deus a cada momento, para garantir que, quando o suspiro final der lugar ao encontro divino, nos encontremos abraçados pelos anjos, entrando na paz, em vez de enfrentarmos a dura realidade da separação. O encontro está diante de nós, uma promessa celestial, um desafio solene e uma escolha eterna. Vivamos com a consciência e a expectativa adequadas para tal encontro divino. À medida que a alma transita do reino terreno para o seu destino eterno, ela encontra um momento crucial e profundamente pessoal que tem consequências profundas e imediatas. O primeiro julgamento, também conhecido como julgamento particular. É aqui à beira da mortalidade e da eternidade que a alma se coloca individualmente diante do divino, onde a vida que levou é meticulosamente revisada. Este julgamento é um encontro profundamente íntimo com o Criador, onde cada alma experimenta as verdades profundas da sua existência reveladas. Esta experiência não tem a ver com retribuição nem com reivindicação. É um momento de clareza e verdade divina. Nos escritos de 2 Coríntios 5:10, encontramos uma compreensão fundamental deste momento de julgamento, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido, pelo que fez no corpo, seja bem ou mal. Esta escritura ilumina o facto de que as nossas vidas terrenas não são apenas uma coleção de experiências, mas sim uma tapeçaria de escolhas morais e espirituais que moldam a nossa jornada eterna. O primeiro julgamento não é um julgamento com alegações e defesas, mas sim uma revelação da verdade, onde a realidade da jornada da alma é reconhecida e abraçada. Para aqueles que abraçaram a luz dos ensinamentos e viveram uma vida em harmonia com a vontade divina, este julgamento é um momento de início na gloriosa presença de Deus. Um convite para a união eterna com o divino no céu. É uma comunhão do Espírito com amor e alegria eternos, livre das limitações e dores terrenas. A alma justa encontra o seu lugar na harmonia celestial, um cumprimento das promessas de fé e o culminar de uma vida vivida na busca de verdades espirituais. Ao contrário, para aqueles que se desviaram do caminho da justiça e não conseguiram reconciliar-se com o amor divino, a realidade do primeiro julgamento oferece uma trajetória diferente. Estas almas experimentam uma separação temporária, entrando num estado semelhante ao que é conhecido como Hades, um local de reflexão e realização, onde a alma aguarda o julgamento final no culminar do tempo. Este não é um abandono, mas uma pausa misericordiosa,
um tempo de reflexão e de reconhecimento da vida, que foi levada separada do amor divino. O primeiro julgamento, em essência, é um espelho para a alma, refletindo tanto suas virtudes quanto seus fracassos. É aqui que se manifesta a equidade última da justiça divina, onde cada alma recebe o que lhe é devido. As experiências de aceitação divina e separação temporária servem para enfatizar as verdades da jornada espiritual, que cada escolha, cada decisão moral e cada ato de fé tem profundas ramificações no destino eterno. Este julgamento é uma continuação dos temas do encontro com Deus ou das consequências da separação, conforme discutido anteriormente. Reforça ainda mais a compreensão de que não há segundas oportunidades após a morte, nem oportunidade de reescrever a vida uma vez vivida. Nossas vidas são as telas nas quais pintamos as cores da nossa fé e das nossas escolhas, e o julgamento particular revela a obra-prima concluída. Portanto, o primeiro julgamento não é apenas um lembrete solene, mas também uma oportunidade profunda. É um chamado para viver uma vida de fé intencional, uma fé manifestada em atos de bondade, amor e verdade. Este momento de revisão divina sublinha o significado das escolhas que fazemos todos os dias e impressiona-nos com a urgência com que devemos prosseguir a vigilância espiritual. Ao ponderarmos sobre as implicações deste julgamento, somos convidados a considerar o que significa viver verdadeiramente de acordo com os padrões divinos. Exorta-nos a reexaminar as nossas vidas e prioridades diárias, para garantir que as nossas ações se alinham com as aspirações celestiais que temos. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de procurar ativamente o bem, descobrindo o divino em cada interação, em cada escolha. Ao aguardarmos a próxima discussão sobre viver os primeiros 5 minutos após a morte, lembramo-nos que a preparação para este encontro divino acontece agora, nos momentos entre o nascimento e a morte. O primeiro julgamento serve como um toque de clarim para despertar nossos sentidos espirituais, encorajando-nos a viver de tal maneira que, quando finalmente estivermos diante do divino, não sejamos recebidos com medo, mas com esperança e antecipação da alegria eterna que nos espera. Ao alinharmos as nossas vidas com esta realidade, não só moldamos o nosso destino eterno, mas também transformamos a nossa existência presente numa jornada de profunda realização espiritual. Nos sussurros da eternidade reside uma verdade profunda sobre os momentos imediatamente após a morte. Uma verdade que nos convida a prepararmos-nos para uma viagem muito mais longa e significativa do que a vida terrena, à qual nos apegamos tão ferozmente. Todos os dias estamos numa encruzilhada espiritual, onde as nossas escolhas têm implicações eternas. Compreender o que significa viver com o fim em vista e, além desse fim, ajuda a enquadrar a urgência de viver com propósito e fé. Para muitos, o conceito de vida após a morte é obscurecido pelo mistério e pelo medo. No entanto, para aqueles ancorados na fé de Jesus Cristo, a morte transforma-se de um desconhecido obscuro em uma passagem de promessa. Ao considerarmos aqueles primeiros 5 minutos após a morte, podemos imaginar o que se desenrola nessa troca sagrada entre a alma e a eternidade. Começa com a compreensão de que a nossa vida terrena é apenas um prelúdio para uma existência atemporal. Cada decisão, cada pensamento nutrido no jardim do coração envia ondas para o reino eterno, moldando a residência permanente das nossas almas. As Escrituras ganham vida com esta verdade em João 11, 25, 26, onde Jesus se declara como a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isto é mais do que palavras reconfortantes. É uma promessa fundamental de um destino alterado pela fé. Imagine estar na esteira dessa promessa, no limiar onde o tempo desaparece e a eternidade envolve. O que esses primeiros suspiros de vida após a morte oferecerão? Que fundamento estabeleceu a nossa vida diária para aquele momento? Nossa atenção à fé não se trata apenas de garantir uma passagem para uma morada celestial. Trata-se de sincronizar nosso ritmo terreno
com o batimento cardíaco do divino. Trata-se de arrependimento, de afastar-se das armadilhas temporais do mundo, com os seus prazeres passageiros e ambições equivocadas, em direção ao abraço do amor redentor de Cristo. É aqui alinhado com a graça e a verdade que a preparação para a vida após a morte floresce em realidade, não na temerosa ansiedade do desconhecido, mas na alegre expectativa de encontrar a fonte divina de luz e amor. O chamado à vigilância ressoa com a urgência de um vigia nos portões. A vigilância espiritual requer um coração sintonizado com o eterno e não com o temporal. É fácil ser levado à complacência pelo imediatismo das rotinas diárias, mas o eco da eternidade acena constantemente através das disciplinas espirituais. Seja na oração, na meditação das Escrituras ou na adoração comunitária, esses momentos nos ancoram na realidade de que a vida é mais do que aquilo que aparenta. Eles nos preparam, moldando nosso caráter, aprimorando nosso espírito, para que, quando ultrapassarmos o véu da mortalidade, o façamos prontos e sem medo. E quanto aos momentos em que a dúvida obscurece a fé, ou quando o peso dos fardos pesa fortemente, é nestes tempos que um coração fiel se apega mais fervorosamente à esperança. A esperança não é um otimismo cego, mas uma firme certeza de que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. Aqueles segundos iniciais após o nosso último suspiro terreno não são solitários, mas um grande reencontro com o nosso Criador, onde a fé é visão e a esperança é plenamente realizada. Se a jornada da vida é comparada a uma peregrinação, então cada passo, cada parada, é uma oportunidade para reafirmar a fidelidade ao reino eterno de Deus. A jornada é muitas vezes repleta de desafios, tristezas e provações, mas esses momentos são os próprios cadinhos que refinam a fé, construindo uma resiliência indomável. Tal como um artesão que molda o barro, as mãos divinas usam estas experiências para preparar as nossas almas, garantindo que estão prontas para a glória que se segue ao final da vida. Considere o peso de um momento perdido, uma escolha adiada, e a natureza fugaz dos nossos compromissos temporais. Esses momentos, decisões e compromissos tecem a tapeçaria de nossa existência eterna. O acto de perdão concedido, de misericórdia concedida, de amor partilhado, estes são os fios de origem divina, evidenciando a obra do Espírito Santo dentro de nós, testemunhando uma unidade com Deus que transcende a sombra da morte. Viver verdadeiramente durante os primeiros 5 minutos após a morte é escolher a vida diária centrada no amor, no serviço e na fé avassaladora. Trata-se de ancorar nossos dias nas promessas que duram mais que a sepultura. É perceber a nossa vida limitada na terra através das lentes do significado eterno. Compreender profundamente que enquanto o mortal expira, o espírito voa para o abraço do infinito, onde verdades há muito acreditadas se transformam em realidades inegáveis. Em última análise, viver aqueles primeiros momentos além da mortalidade significa viver agora com Jesus no centro de tudo. A cada batida do coração, possamos nos apoiar na graça que Ele oferece, enraizando nossas escolhas em Sua verdade eterna, garantindo que quando finalmente estivermos naquela outra margem sagrada, o façamos não com arrependimento ou medo, mas com a declaração de boas-vindas: muito bem, servo bom e fiel. A jornada de fé pode começar com incerteza, mas culmina na certeza de que a vida, real e interminável, se desenvolve plenamente quando envolta na promessa eterna de Cristo,